Então, bom dia, gente. Essa é a nossa nona aula, penúltima, e hoje a gente vai falar sobre cronograma, tá? O cronograma é uma parte muito importante do projeto, e como a gente viu, né, na aula passada e retrasada sobre ferramentas, o cronograma, ele atua assim como uma ferramenta de projeto, né? E ele é uma ferramenta viva, né? Uma ferramenta que vai acompanhar você durante todo o processo do projeto e vai ajudar você a se balizar, né? Naquele percurso em paralelo, concomitante às suas etapas do processo projetual, ou seja, a sua metodologia de projeto. Lembrando que o cronograma, ele é uma coisa que você faz no começo do projeto, tá? Ele não é uma coisa que você deixa para fazer no final só porque está constando lá no seu projeto que você tem que entregar um cronograma, tá? O cronograma é fundamental para que você evite desviar do caminho e também evite alguns erros de projeto, certo? Uma coisa que vocês vão perceber é que, à medida que vocês vão fazendo mais projetos, vocês conseguem ter uma maior habilidade e conseguir visualizar, né, com mais clareza quais são os tempos, né, os tempos que você vai gastar para cada etapa daquela e como é mais ou menos a sua atividade real, né? Na ergonomia, a gente chama esse processo, né, de vislumbrar como é que vai ser o tempo e do que realmente acontece, de atividade prescrita e atividade real. Ou, em algumas outras publicações, chamam tarefa e atividade, né? Tarefa seria aquilo que é prescrito para você e atividade, aquilo que realmente é feito, tá? O que eu vou mostrar para vocês hoje, a gente já começou a ver na aula sobre ferramentas, é o cronograma de Gantt, né? Que é um tipo de cronograma que ele vai deixar bem claro, de uma forma bem atrativa e dinâmica, como é que funcionam essas fases e os tempos, né? Os prazos e várias outras questões que estão atreladas a esse percurso que você vai percorrer durante o desenvolvimento do seu projeto, tá? Então, quando você está planejando, né, um projeto, né, é fundamental que desde o início você considere qual é o tempo que você vai passar em cada etapa. Por quê? Porque na grande maioria das vezes o tempo vai ser o recurso mais escasso que você vai ter. Vai ser aquilo que vai lhe enlouquecer, porque você vai ter que entregar e a gente sabe que tempo é dinheiro, né? Então, se você não entrega no prazo, isso vai implicar numa maior quantidade de recursos e vai implicar numa modificação de projeto que pode custar para você, enfim. É importantíssimo que desde o início do projeto você tenha em mente qual é o tempo que você vai passar em cada atividade, certo? Essa parte do projeto, ela deve sim ser considerada, né? Quando você está pensando em desenvolver um projeto, você tem que destinar tempo e energia para fazer esse planejamento, né? E tudo que você vai fazer tem que descrever, né? Você tem que descrever, no caso, o que é que você vai fazer, o que é que vai ser feito e quanto tempo você vai passar fazendo aquilo. Porque tudo isso vai implicar, como eu falei, num custo, né? Seja recurso humano ou seja recurso financeiro, tá? Então, os projetos de produto, né? Como eu falei, geralmente a maior restrição é com relação ao tempo e geralmente os recursos são bem limitados. Vai ser muito, muito, muito difícil você pegar um projeto que você vai dizer, olha, você tem o tempo e o dinheiro que você quiser para fazer. Isso aí acho que não acontece, né? Então a gente tem que ter em mente que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter planejamento, certo? E essas restrições de tempo, né, que a gente vai ter durante o projeto, a gente geralmente tem em mente, né, qual é o prazo que esse
projeto, esse produto vai ser lançado, ou no caso da academia, né, como é o nosso caso aqui, a gente tem prazos de entrega. Por exemplo, tudo que vocês fizeram na AB1 não tinha um prazo para entregar, então aquilo era a deadline de vocês. Então, vocês tinham que estar com isso em mente para conseguir entregar no tempo hábil, porque a recompensa de vocês seria a nota, né? Então, num projeto, vocês sempre têm que ter em mente qual é essa deadline. Deadline seria o prazo final para que você entregue esse projeto, tá? Então, como os projetos geralmente eles têm esse tempo restrito, é muito importante que você faça esse planejamento bem feito, tá? Como eu falei, a cada vez que você vai fazendo, você vai aprimorando esses conhecimentos e você vai conseguindo planejar isso melhor. E é importante também que, assim como a metodologia, né, porque os dois estão casadinhos, que você tenha essa flexibilidade, né, no uso dos recursos para que você consiga utilizá-lo pelo máximo de tempo e sem ter que estar desviando para que não ocorram erros e para que você não tenha prejuízo, né? Bom, vocês sabem, né, que tempo é dinheiro e num projeto é importante que você tenha isso em mente, para que você consiga planejar direitinho e que você possa utilizar da melhor forma que você puder para que você tenha uma menor quantidade de problemas, né, e de erros. Você fazendo isso, né, de ter esse planejamento e essa flexibilidade também, e tá usando o cronograma como uma ferramenta, vai facilitar a visualização de possibilidades de desvios desse caminho, né, até antes do projeto, né? Se você prospecta como é que vai ser do início ao fim, você tem uma ideia de como é que isso vai funcionar, né? E se você faz isso sem pensar muito, né, vai ter um perigo grande de você ultrapassar tanto o seu limite de tempo como o seu limite de recurso, certo? Geralmente, essa restrição de tempo e dinheiro, ou seja, de recursos e de prazo, né, elas aparecem de forma conjunta, né, de forma simultânea. Então, assim, é interessante que a gente tenha essa visão não tão otimista de como vai ser, como vai acontecer o projeto. Porque o que é que acontece? Às vezes a gente tem parcela de culpa quando dá errado o tempo, né? No final, por exemplo, a gente no final acabar entregando fora do prazo. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa visão muito otimista de que vai dar tudo certo, que vai tudo funcionar, que vai tudo correr assim de uma forma muito fluida e que a gente vai chegar naquele resultado sem nenhum problema. Mas a gente sabe que não é assim. Por exemplo, hoje mesmo eu acordei cedo, eu fiz todo o meu planejamento direitinho, eu entrei aqui na internet, já abri todas as abas, né, da aula, do Meet, deixei tudo, abri o Jamboard, deixei tudo organizadinho aqui. E aconteceu uma coisa que não estava no meu controle. Caiu o Google. Eu tenho controle sobre o Google? Não tenho controle sobre o Google. Então, o que é que acontece? A aula atrasou. Então, assim, é um fato que a gente não tem controle, mas que pode acontecer naquele percurso, e por isso que é importante que a gente sempre tenha outras formas de fazer aquilo acontecer, ou muita flexibilidade para que a gente consiga organizar isso dentro do processo e isso não vire uma bola de neve e acabe rebatendo lá no final num grande atraso, né? Então, assim, é importante que a gente tenha essa visão não tão otimista, né? E uma visão mais realista. No caso, quando a gente faz um cronograma, a gente pode até colocar essas duas visões, né? Essas duas previsões. Mas eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, certo? Bom, aqui a gente tem, né, alguns fatores que vão impactar no seu projeto e que são importantíssimos para serem considerados na elaboração do cronograma de vocês, certo? Lembrando que cronograma e EAP, eles andam juntinhos, casadinhos, né? Então, é importante que,
primeiro você tem uma ideia geral de como você vai aplicar a metodologia projetual, e baseado nessas fases, macrofases, microfases e ferramentas, você vai definir os tempos que você vai levar para executar cada uma delas, né? Então, tem vários fatores também que vão aí auxiliar nessas prospecções de como é que vai ser o tempo de projeto. Então, o fator orçamento, né, ele requer um controle especial, pois a superação de um tempo previsto pode resultar em custos maiores, custos maiores a mais do que a gente tinha planejado, né? E isso pode comprometer o lucro e a confiabilidade de empresas e clientes. Ou seja, se você diz um negócio e você não cumpre aquele negócio, quem está lhe contratando já vai olhar meio assim, né? Então, por isso que é importante você pensar, né, que vai dar um pouquinho a mais e você conseguir executar dentro daquele limite do que você ficar pedindo mais, tá? Tanto tempo quanto dinheiro. O fator prazo, também importantíssimo, né? E aí é colocado que o trabalho de desenvolvimento de um projeto deve ser programado para durar certo tempo, e esse tempo vai impactar diretamente no custo que vai ter esse projeto, né? Então, caso tenha um atraso no desenvolvimento, né, que ultrapasse o tempo previsto, os custos, consequentemente, serão maiores. E você vai perder esse prazo. E se, por exemplo, for o lançamento de um novo produto, com um novo design no mercado, né? Você vai estar ali trabalhando em paralelo com concorrentes. Então, se você perde tempo, seu concorrente vai lá e lança primeiro. Aí vai acontecer o quê? Você vai perder uma fatia de mercado. E isso não é interessante, né? No caso da academia, se você tem um projeto e você ultrapassa esse prazo, acontece o quê? Você vai ficar sem nota, né? Então, é importante que você tenha sempre em mente quais são os seus prazos e quais são os orçamentos envolvidos no projeto, tá? O prazo seria deadline, tá? O tempo é o que você vai considerar para cada etapa que você vai executar, certo? O tempo é o fator mais importante do projeto e é o recurso mais escasso, tá? Geralmente, o tempo vai ser sempre aquilo que vai lhe enlouquecer durante o processo. Imagine isso na sala de aula, no espelho. Todo mundo corria. Então, bora lá. O tempo é o fator que requer controle especial, porque a superação desse tempo previsto para o desenvolvimento do projeto vai comprometer o lucro e você pode perder também lá, se isso virar uma bola de neve, né, a oportunidade de mercado. E dentro desse contexto todo, né, estão as atividades, ou seja, os passos que você vai trilhar para chegar no final do projeto. Ou seja, as macroetapas, né, que você colocou lá na sua EAP. E aí, para essas macroetapas, você tem que considerar o fator tempo, o fator orçamento e o fator prazo para que você defina o tempo dessas atividades, né? Qual será o tempo destinado a cada uma delas para que no final eu consiga cumprir o meu prazo, tá? Então, tudo isso vocês têm que pensar de uma forma conjunta para conseguir conciliar isso e ter em mente um planejamento realista, tá? Bom, para fazer isso, né, para você evitar problemas com prazo, orçamento e tempo, como eu falei, é bom você ter duas estimativas, né? O que é que você acha que vai acontecer? Se tudo correr bem sem nenhum problema, isso seria uma estimativa muito otimista ou uma pessimista? Tipo, vamos fazer de conta que tudo vai dar errado. Todas as fases vão ter problemas. Então, quanto tempo e quanto dinheiro eu precisaria em cada fase para que eu consiga chegar lá no final dentro de determinado prazo, tá? Geralmente, os projetos ficam ali no meio termo, porque nem tudo dá errado e nem tudo dá certo. E por isso que é importante a gente ter essas estimativas. Nem tão otimista, nem tão pessimista, né? Mas tem em mente como seriam os tempos dessas duas, certo? Para fazer isso, para que você consiga se planejar e se organizar de uma forma bem dinâmica e que permita que os membros do projeto, né, tenham acesso a essas informações, geralmente nos projetos de design são usados alguns tipos de ferramentas para fazer isso, tá? E a mais comum de ser usada
nesse caso, é o gráfico de barras, também conhecido como gráfico de Gantt, para que através dele você consiga fazer uma programação das tarefas, tá? Eu até colei aqui o mesmo slide que a gente viu na aula de ferramentas, né? Que a gente deu uma introduzida aí sobre o gráfico de Gantt, certo? Bom, o design no projeto, né, em todo e qualquer projeto, ele tem que ter o hábito, tem que cultivar esse hábito de esclarecer e respeitar todos os prazos, né? Então, montar um cronograma para todos os projetos é essencial, mesmo que seja um projeto pequeno ou um projeto grande, tá? Naturalmente, vai ser mais fácil você programar as fases que estão mais próximas a você, ou seja, as fases iniciais. Por quê? Porque as outras, tanto você vai estar prospectando, você não sabe o que vai acontecer, então você vai ter uma estimativa aí de acordo com a sua experiência de projeto, né? E elas estão mais distantes de você. Então é mais difícil você planejar, mas tem que planejar, tá? E aí, com o tempo, com a execução de vários projetos, você vai conseguindo adquirir, né, essa experiência em projetos anteriores. Isso vai te ajudar a ter uma melhor noção de estimativa desses tempos de projeto. Então, não se preocupem. Esse primeiro cronograma que vocês vão fazer, eu não sei se vocês já fizeram algum cronograma na vida, mas se esse for o primeiro, não se preocupem de não conseguir ter em mente qual seria o tempo real para a execução de uma tarefa, tá? Isso é uma experiência, é uma expertise que você vai adquirindo ao longo do tempo, certo? Mas, para você fazer, você um dia tem que começar, né? Então, é essencial que você tenha uma noção de como é que funciona e que todo e qualquer projeto que você faça, você considere, né, o tempo, certo? Até aqui tá tranquilo para vocês? Tá, sim. Certo. Deixa eu aprovar aqui quem me pediu. Quem me pediu foi a Brenda. Apareceu aqui a Brenda só. Chamara. Chamara não chegou, não? Não chegou, não, Chamara. Pede aí de novo. Vou. Deixa eu ver se aqui apareceu. Yasmin está participando. A chamada chegou agora. Pronto. Vê se apareceu aí. Eu tô com medo do Google cair de novo, tá? Então, caso o Google caia de novo, caso isso aconteça, eu vou dar um jeito de gravar a aula e coloco lá, tá? Então, não se desesperem, que eu também não vou me desesperar. Se tiver outra queda do Google e a gente desconectar daqui, eu vou gravar a aula e eu subo lá no YouTube e no Moodle, tá certo? Então, bora lá, vamos continuar. Cadê a aula, Jesus? Tá. Então, para que você consiga fazer esse planejamento, né, de como é que vai ser o seu tempo, o seu prazo, seu orçamento, né, e o percurso que você vai tomar durante esse processo, você deve fazer uma divisão, né, de como vai ser o seu projeto, né, em fases. E isso a gente consegue claramente e facilmente fazer através de um EAP, tá? Então, você vai ter aquele planejamento, onde você vai dividir o seu processo em fases, e essas fases, no cronograma, elas vão ter estimativas de tempo, tá? Então, fica muito mais fácil quando você faz dessa forma. Primeiro a EAP, depois o cronograma, tá? Porque meio que o cronograma já vai estar meio caminho andado quando você tem a EAP, certo? Essas fases que você divide, elas servem como sinais, como pontos, né? Checkpoints, como tem no videogame, para que você confirme se o seu projeto ele está caminhando pelo processo lógico
ou se tem algum desvio no caminho, para que você possa, a tempo, corrigir, né? Então, quando você está percorrendo esse caminho, né, você tem os checkpoints lá do cronograma para você fazer essa checagem. E se você identificar algum desvio, é importante que você imediatamente, né, se reúna com sua equipe para que você veja isso e que, como diz, né, aprume seu projeto para que não ultrapasse seu orçamento e seu prazo, certo? E é importante que você, como designer, conheça os modelos de processo, né? Ou seja, que você conheça como é que vai funcionar o seu projeto baseado em uma metodologia, para que você tenha um guia, né? Dessas fases que são necessárias ao projeto. Porque, assim, se você não faz esse planejamento com base nessas fases de processo metodológico, você vai fazendo assim, meio que na doida, você não vai conseguir ter um planejamento, vamos dizer assim, redondinho do que vai acontecer, né, das etapas que são necessárias para que você cumpra aquela tarefa. Então, por isso que é importante que você tenha uma metodologia, né, uma organização dela que pode ser no EAP, que facilita muito a sua vida, e que depois você faça esse planejamento de quais são os tempos necessários para cada uma dessas etapas, certo? Para fazer essa divisão do processo, né, que vai estar em desenvolvimento, nas fases, etapas, tarefas, ou seja, como a gente fez lá na EAP, macroetapas, microetapas e ferramentas, você vai estabelecer a programação delas, né, determinando qual é a data de início e fim de cada uma dessas etapas, certo? Aqui eu coloquei algumas questões que devem ser consideradas, né, no processo de controle de tempo em um projeto, certo? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estimar o tempo necessário para que você complete cada uma das fases, etapas e atividades. Você tem que analisar também qual é a sequência e duração das atividades, assim como os requisitos e recursos. Por que que você tem que saber qual é a sequência e duração das atividades? Porque tem etapa que depende da anterior para poder acontecer, não é verdade? Lembra quando a gente viu lá nas propostas dos autores, né, que alguns eram lineares, outros cíclicos, né? Então, algumas etapas tinham relação entre a outra, e às vezes fica difícil executar uma tarefa se você não tem dados analisados da anterior. Por exemplo, lembra que até tem lá no livro de baixo, né? Não vamos pular no vazio. Então, a metodologia ajuda você a não pular nesse vazio. Se você tem, por exemplo, uma etapa de levantamento e análise de dados, você analisa todos esses dados e você tem os seus requisitos projetuais, você consegue, de uma forma bem mais efetivo e eficaz, criar as alternativas de projeto. Por quê? Porque você já tem um embasamento anterior. Então, se você vai criar do nada, sem essa etapa anterior, como é que você vai fazer? Né? Você vai tirar assim do nada, então vai ficar mais complicado. Então, existe uma sequência lógica que você tem que pensar de como é que você vai se comportar aí no percurso desse projeto. Então, a sequência e a duração das atividades são fatores importantíssimos nessa decisão projetual que vai acontecer quando você vai estar delimitando qual é a duração e qual é a sequência de cada atividade, tá? Outro ponto importante, né? Como eu falei anteriormente, é importante a gente ter uma visão meio pessimista, né? De, olha, pode ser que dê errado. Então, para isso, eu vou considerar essas folgas, né? Para que eu possa executar algum tipo de mudança no meu percurso, se for necessário. Por exemplo, lembra que eu falei já anteriormente, né? Metodologia não é receita de bolo. Então, se eu ver que está dando algo errado e eu tiver uma outra forma melhor de resolver aquilo, eu posso fazer um desvio no meu caminho. Eu vou permanecer no erro só porque eu tenho um processo engessado? De jeito nenhum. Então, o cronograma é do mesmo jeito. Então, eu tenho que considerar essas folgas para que eu possa fazer essas manobras e, com isso, conseguir os melhores resultados de projeto, tá? Nesse sentido, eu vou identificar as atividades específicas que têm que ser completadas para que eu produza todos os produtos e subprodutos do projeto. Ou seja, se eu tenho um planejamento de macroetapa, microetapa e ferramenta, eu sei exatamente, ou quase,
o que é que vai acontecer ali, e eu sei o que é que eu vou extrair dali. Por exemplo, quando eu aplico uma ferramenta, eu quero extrair alguma coisa, né? Eu tenho uma finalidade. Então, eu vou saber o que é que eu quero ali, e eu tenho mais ou menos uma ideia de quanto tempo eu vou passar fazendo aquilo, né? Então, é importante que eu tenha todas essas atividades pontuadas para que eu consiga programar melhor o meu tempo. E outra coisa importantíssima é que eu consiga, nesse processo de organização, documentar quais são as relações de dependência entre as fases, etapas e atividades. Por quê? Porque pode ser que tenha uma atividade que dependa da outra. Então, com isso, eu vou saber qual é a melhor sequência que eu poderia adotar para que eu consiga o melhor resultado, certo? Então, todas essas questões são importantíssimas para que vocês considerem no momento que vocês estão fazendo esse processo de organização. Esse processo de organização, ele vai demandar de você tempo e vai demandar de você energia. Mas ele vai ajudar demais na sua organização durante o percurso, porque vai evitar que você estoure prazo e estoure orçamento, certo? Isso serve tanto para a academia quanto para a vida real, né? Quando vocês forem aí profissionais, certo? O gráfico de Gantt, né, que é o gráfico de barras, ele mostra no eixo horizontal as datas iniciais e finais das atividades e vai permitir que você tenha um conhecimento geral do que é o projeto, certo? É uma das formas mais simples e comuns e práticas que você tem de apresentar um cronograma, um planejamento de um projeto, certo? Esse gráfico, ele foi criado pelo Henry Lawrence Gantt durante a Primeira Guerra Mundial, né? E ele vem de uma outra área. E ele mostra, né, como eu falei, a duração das tarefas e pontos de controle, ou seja, os checkpoints para que você verifique lá se está dando tudo certo ou se tem algum desvio para você consertar, tá? Para fazer isso, existem várias formas de você fazer, tá? Isso vai depender muito de você e da sua habilidade aí com programas de computador. Tem vários softwares que permitem que você monte esse cronograma, muitos deles gratuitos, certo? Eu coloquei aqui alguns programas de planejamento, softwares de planejamento, né, que ajudam você a fazer, né, alguns gratuitos, outros não. E eles permitem que você faça uma divisão do processo de desenvolvimento do projeto em fases, né, para que você consiga ter esse controle de tempo. Essas fases, como eu falei, elas são usadas como sinais para verificar se o projeto ele está, né, seguindo aí pelo seu caminho lógico ou se tem alguma variável que precisa ser analisada, certo? Também não é obrigatório você fazer em programa, tá? Eu mesma, eu faço ou no Excel, ou no próprio Word, ou às vezes eu pego um modelinho e faço até no Illustrator, para ficar bonitinho, tá? Mas isso vai depender muito de você e de como você gosta de trabalhar, tá? Porque isso vai ser uma ferramenta que tem que ser usada ao seu favor, né? Então, assim, não adianta eu pegar um programa desse super complicado de mexer, que eu não consiga mexer, que eu acabo mais me desesperando do que fazendo, é melhor eu fazer logo num programa que eu saiba, né? Por exemplo, no Excel, no Word. Enfim, eu mesmo faço no Excel e no Word. Ou no Illustrator quando eu quero deixar mais enfeitadinho, né? Mas vocês vejam como é que vocês gostam de fazer, certo? Deixa eu voltar aqui para ver se tem alguma dúvida. Certo, Mataus. Beleza. Não tem problema não, ela vai ficar gravada e ela pode assistir depois, tá certo? Aí, sim, deixa eu combinar uma coisa com vocês. Só... Gente, só um minutinho aqui, tá? Probleminha aqui técnico. Okay. Desculpa, gente. Tá todo mundo em home office aqui, aí o telefone toca e ninguém pode atender. Enfim.
E nesse vídeo vai ser cheio de edição. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso, hein? Vai ser assim mesmo, viu, o vídeo lá no YouTube. É só para vocês mesmo esse canal, então tá ótimo. Tá, deixa eu combinar uma coisa com vocês também, com relação a essa questão de conexão. Eu sei que muitos têm dificuldade, né, para conectar, e eu não posso prejudicar vocês. Então, o que é que eu estou fazendo, geralmente? Quem não está conseguindo assistir a aula, aí eu peço que assista o vídeo no YouTube ou pelo Moodle, né, e faça um comentário, um resuminho do que entendeu da aula lá no fórum da semana, certo? Que aí eu contabilizo a presença, certo? Porque aí ninguém fica prejudicado por não conseguir conectar no momento, enfim, tá? Combinado assim, então? Então, quem teve falta em outra aula também pode fazer até o dia de terminar a avaliação, certo? Beleza? Tá, que aí ninguém sai prejudicado, tá? Porque eu vejo que tem gente que fica entrando e saindo, que eu sei que é por conta da conexão que tá ruim. Então, a culpa não é da pessoa, né? Então, façam sempre assim, tá? Não conseguiu assistir a aula, assiste o vídeo, faz um resumo do que entendeu, coloca lá no fórum, tá bom? Pronto. Então, a gente está vendo aí na tela um exemplo de um cronograma de Gantt, tá? Vejam aí pela data que ele nem é muito novo, ele é de 2016. Foi de um projeto de quando eu trabalhava lá na UFRN, né? Eu fazia em parceria com um professor, colega meu, Cristiano. Ele até deu uma palestra pelo LED. E aí a gente fazia esse projeto do mapa verde de Natal. E vejam que na primeira coluna, né, eu tenho uma lista, né, de tudo que vai acontecer no projeto. Ou seja, eu tenho aqui as macroetapas, né, eu tenho, deixa eu colocar aqui o apontador. Ó, eu tenho aqui, ó, pintadinho, colorido, as macroetapas, e aqui eu tenho microetapas e entre parênteses eu tenho algumas ferramentas. E eu acompanhei aqui, ó, nas colunas seguintes, o tempo, né, que está aqui, ó, divisão por semana, datas relativas à sexta-feira, que era o dia da aula, indicando quantas semanas eu iria passar naquela fase, tá? Então, aqui, por exemplo, na macrofase Mapa Verde Natal, eu teria o tempo de, ó, 1, 2, 3, 4 semanas para concluir essa minha macrofase, sendo que eu dividi em microfases, né? Definição dos locais, categorias de mapeamento, mapear o documental local, validar, seminário, enfim, todas as atividades que estavam programadas para essa macrofase aqui, eu fui pontuando aqui, ó, na forma de semanas, certo? E assim eu fiz para cada uma dessas macroetapas, certo? E aqui eu tenho o prazo que eu iniciei, né, as aulas e o prazo final. E eu tenho também algumas setas que indicam dependência de etapas, ou seja, etapas que dependem uma da outra. Então, por exemplo, para eu executar a seleção e detalhamento, eu precisava ter essa pesquisa aqui sobre indicadores de materiais, né? Que está aqui marcado, tá vendo? Para eu executar essa atividade aqui, ó, essa aqui, eu estaria na dependência dessa aqui. Então, esse gráfico de Gantt, ele deixou para mim muito claro, primeiro, qual é o início e qual é o final do meu processo projetual, e eu tenho aqui uma clara delimitação de quais são os tempos, né? Os tempos que eu vou passar em cada uma dessas fases. Vocês conseguiram visualizar aí em semanas direitinho como é que ficou essa organização? Vocês conseguiram entender como é que funciona? Me digam aí no chat. Tudo tranquilo?
Eu acho que essa aula eu vou gravar depois, só eu, trancada numa aula, porque hoje aqui o negócio está movimentado, viu? Realmente, no início é um pouquinho estranho, né? Porque vocês vão aprendendo a fazer essa organização, mas vocês vão ver que essa organização ela vai auxiliar demais a você conseguir cumprir todas as etapas relacionadas ao projeto, tá? Quando a gente fizer lá no Jamboard, vocês vão ver que vai ser mais tranquilo, tá certo? Então, só para complementar aqui, né, uma forma prática e objetiva de apresentar esse cronograma através de um gráfico, que pode ser o gráfico de Gantt, ou conhecido também como gráfico de barras. Tem outros, eu já vi publicação que chama matriz de Gantt, tabela de Gantt, tem tudo de Gantt, mas se você botar esse Gantt aí no Google, vocês vão achar várias, inclusive vários softwares que fazem essa organização. Certo? Deixa eu mudar aqui. Pronto. Então, a nossa tarefa proposta, né, para hoje, ela já vai servir para um embasamento da atividade que vocês vão entregar da semana e, consequentemente, para a atividade final, tá certo? Que a gente vai fazer na próxima semana, tá? Então, a tarefa proposta é que, a partir de um briefing, a gente monte esse gráfico de barras, incluindo todas as atividades a serem realizadas até a conclusão do projeto, né? Lembrar de incluir todos os dias de trabalho e dias de folga, ou seja, o mais interessante, né, que eu considero, pode ser que para você seja diferente, mas eu acho mais interessante fazer em semanas, que eu acho que você consegue ter uma estimativa bem simples, né, do que vai ser feito, e também colocar datas que sejam viáveis para você, né, lembrar de feriado, lembrar, enfim, de tudo que está aí junto, né, nesse planejamento de projeto que vocês vão fazer, tá? Eu elaborei aqui, gente, um briefing para que vocês sigam para esse desenvolvimento dessa atividade, tá? Esse briefing, ele vai servir para a atividade final também, beleza? Vocês usem esse mesmo briefing para fazer o modelo de projeto que está proposto para outra semana, tá? Ele vai ser o mesmo, certo? Por isso que eu perguntei se vocês tinham, se eu tinha falado já alguma coisa sobre esse projeto e como é que ele vai ser, como é que ele vai funcionar. Porque nesse briefing tem as informações que vão auxiliar vocês a construir esse projeto, certo? Então, o briefing para a gente vai ser desenvolver uma cadeira simples, porém ergonomicamente adequada, destinada ao público jovem, de 20 a 40 anos, né? Jovem. Que são pertencentes às classes B e C e estão em período de isolamento social, ou seja, são pessoas que estão desenvolvendo muitas atividades de forma remota e utilizando notebooks ou celulares para assistir aulas, palestras e interagir nas redes sociais. O objetivo do produto é suprir as necessidades de acomodação confortável e praticidade de forma a proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas. E o projeto deve sugerir o uso de materiais que reduzam o impacto ao meio ambiente. Então, são questões que vocês vão ter que considerar no desenvolvimento do projeto. Aqui eu coloquei alguns dados relacionados a esse briefing, né, e a alguns pontos específicos, ou seja, cliente, mercado, público-alvo e concorrência, certo? Então, o cliente, né, que vai ser aquele que está contratando vocês para executar o projeto, é uma empresa que atua no ramo de imobiliário, utiliza materiais que promovem baixo impacto no meio ambiente, e essa empresa, ela tem como missão potencializar o bem-estar e a praticidade dos usuários. Qual é o mercado que essa empresa está inserida? Essa empresa, ela atua no mercado de imóveis alternativos, oferecendo uma proposta de imóveis mais confortáveis, né, práticos, que tem um baixo custo, devido à economia de materiais e simplicidade no design. O público-alvo vai ser o público jovem, de 20 a 40 anos, pertencentes à classe B e C, né? Homens, mulheres, de 20 a 40 anos, e que estão no período de isolamento social. Razões que estimulam a compra racional é a procura
por uma cadeira que proporcione conforto e praticidade em longos períodos de vida virtual. E a razão que estimula a compra emocional é o apelo sustentável e o design simples e contemporâneo, tá? Como concorrente dessa empresa, né, que vai estar contratando vocês, são empresas fabricantes de móveis que têm esse apelo sustentável e os fabricantes artesanais, tá? Vocês entenderam o briefing? Esse é o briefing da gente que a gente vai trabalhar para o projeto da próxima semana e para o cronograma que vai ser feito. Certo? Calma, não se desesperem. Coloquem só aqui se vocês entenderam ou não o briefing. A Amanda disse que tinha uma ideia em mente. Qual era a ideia, Amanda? Não, mulher, não tá difícil, não. Pensar nesse... Tá mais fácil, porque agora você tem dados. Agora você tem dados para executar o seu projeto. Ou seja, na realidade, a gente não vai executar, né? A gente vai planejar. A gente vai planejar como seria. Se lembrem, vocês não têm que chegar no resultado, gente, de execução desse projeto. Vocês só têm que planejar como é que vai ser. O projeto, nessa disciplina, ele não vai ser executado efetivamente, assim, como a gente fazia no presencial. Vai ser só vocês vão chegar até a parte de planejamento do projeto. Entenderam isso? Sim? Não? Talvez? Ok. Beleza. Então, bora todo mundo para o Jamboard. Todo mundo conseguiu acessar? Deixa eu ver se chegou mais algum pedido aqui de acesso. Aqui não chegou mais nada, não. O Jamboard não te quer, mulher. Tu tentou aí entrar. Deixa eu ver. Bota aqui teu e-mail para eu tentar. Tu tá com problema no Google ainda? Dá um F5 para ver se tu consegue. Me diz aí teu e-mail, Amanda, para eu te adicionar aqui. Eu sei que é rinoceronte, sabia que era rinoceronte de creme, é o e-mail dela. Ai, meu Deus. Deixa eu compartilhar aqui contigo. Se mais alguém não estiver conseguindo, me bota aqui o e-mail para mim que eu coloco, eu acrescento aqui. Puxa, bota aqui teu e-mail, Atalha. Vou adicionar lá. Professora, no caso, o cronograma que a gente vai fazer nesse briefing, ele já vai ser inserido nesse projeto, né, nos tópicos, né? Porque tem ali resumo, introdução, referencial, cronograma. Já vai ser o que vai ser para colocar nesse projeto? Você vai. Não, esse você vai. O que a gente vai fazer aqui é o exemplo dele. Não, sim, o que a gente vai fazer o seu. Briefing. O que a gente vai fazer para esse briefing. Uhum. O que você vai postar na atividade já vai servir para você, se tiver ok, que eu vou lá olhar, já vai servir para a atividade final. Certo, só que ele vai estar tudo juntinho, né? Nessas 5 páginas. Isso, tudo num documento só. Tá bem. Beleza? Bom, vamos lá. A gente tem aqui o Jamboard. Se alguém não conseguiu entrar para editar, coloca aqui o e-mail que eu boto lá. Vou ficar indo e voltando aqui. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer na hora de fazer um cronograma? Eu falei na aula. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Alguém? Cri, cri, cri. Cri, cri, cri. Só os grilos cantando. E o povo da reforma aqui da casa vizinha batendo. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é ter essa programação de como vai acontecer o projeto. Ou seja, a sua EAP. Ela vai ajudar demais nisso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer na minha vida aqui é listar aqui, vamos dizer assim, deixa eu fazer
uma forma para indicar qual seria o espaço. Então, nessa primeira coluna aqui, seria a coluna que eu descreveria as minhas atividades, certo? Então, aqui eu vou colocar, vou fazer uma outra forma aqui. As minhas macrofases, vamos dizer que esse verdinho aqui é a macrofase, certo? Então, eu tenho aqui, vamos dizer que eu tenho um projetinho que ele tenha 4 macrofases para desenvolver uma cadeirinha, que é lá o que está no meu briefing, tá? Vamos dar esse exemplo. Então, me digam aí 4 macrofases que poderiam ser adotadas para esse projeto. Então, a gente começaria com o quê? Continuaria com o quê? E terminaria em quê? Coloquem aí. Acho que dando 2 cliques nessa formazinha que eu coloquei, vocês conseguem adicionar texto. Todo mundo está conseguindo acessar? Ah, beleza. A Amanda colocou aqui que quem não conseguiu logar, ela entrou com a janela anônima e conseguiu. Pronto, coloquem aí 4 macrofases. Nesse aqui é só um exemplo para a gente exercitar, tá, minha gente? Cada um vai fazer o seu baseado no briefing, certo? Aí eu estou colocando aqui essas outras colunas para a gente simular aqui o tempo, certo? Então, vamos dizer que a gente tem um prazo de 3 meses para entregar, certo? Então, aqui vai ser dezembro, um exemplo, tá? Dezembro, janeiro e fevereiro. Dezembro, janeiro. Vamos definir o dia da semana como a segunda-feira, que seria o dia da aula da gente, né? E aí ficaria fácil de ter uma ideia de data. Fevereiro. Vamos fazer essa divisão também por semana, tá? Então, aqui seria, vamos ver, quantas semanas tem em dezembro? Vou começar dia primeiro, semanas completas tem 1, 2, 3, 4. Então, são 4 semanas e uns dias. Então, começando na segunda, a gente teria 4 segundas-feiras. Então, vamos colocar aqui como se fossem 4 semanas, certo? Eu estou colocando aqui com esses quadradinhos para vocês terem uma ideia visual de como seria, tá? Às vezes, trabalhando com tabela no Excel ou no Word, é mais fácil. E com esses softwares que tem na internet também são bem mais bem mais fáceis também de fazer, certo? Então, vamos dizer que aqui é a semana 1, daqui é S1, que vai ser seria dia 7. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma caixa de texto. Dia 7. Ixi, não...
7, 14. Ai, meu Deus. Então, 7, 14. 7, 14, 21 e 28. Vejam dos outros meses quais seriam as segundas-feiras que a gente poderia colocar aqui. 21 e 28. Professora, Oi. a Luísa, ela não consegue baixar o Jamboard, aí compartilha a tela aqui no... Ah, tá, beleza, massa. Ela botou no chat aí. Então, é que eu estava lá na outra. Aham. Deixa eu parar aqui. Pronto. E agora, deu certo? Deu certo? Beleza. Pronto. Aí aqui, ó, a gente tem quais seriam as datas da semana que a gente iria fazer essas entregas, né? Ou ter esses checkpoints aí em determinados pontos do projeto, né? E quanto em semanas duraria, né? Então, deixa eu colocar aqui. Ele faz linhas. Deixa eu ver. Caneta. Ixi, meu pai, vai sair troncho que sou. Ele faz linha reta, faz esse negócio aqui, vocês sabem? Faz não, né? Meu Deus. Deixa eu fazer por aqui mesmo, então. Socorro, Deus. Ai, é saudades do Excel. Tá, aqui seria, uma semana. Ele não faz fininha. Deixa eu fazer, então, de outro jeito. Fazer com um cozinho. Um, dois, três, quatro. Eu teria aí meu tempo em semanas. E aqui eu vou programar quanto tempo eu vou passar em cada uma delas. Não tá ficando meio troncho, meio feio, porque esse negócio não é feito para fazer tabela, né? É um rascunho. Mas fazendo isso, ou no Excel, ou no Word, numa tabela, ou nesses programas que eu falei para vocês, vocês vão ter mais facilidade e vai ficar mais bonitinho, certo? Então, vamos ver. No planejamento, quais seriam as microetapas que eu poderia adotar aqui no planejamento? Façam aí a sugestão de 2 microetapas aqui. Coloquem aí 2 microetapas no planejamento. Aqui nesse espaço aqui, ó. Deixa eu ver se tem. Aqui nesse espaço aqui, ó. Eu vou colocar essas coluninhas aqui. É pior que aqui não tem nem a ferramenta, nem de alinhar. Jesus, meu pai. Eu acho que, ó, definição do problema, ou teria que ter uma fase aqui de análise. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar essa validação, faz de conta que a gente depois continua, e eu vou colocar aqui análise de dados, porque esse estudo de materiais sustentáveis entraria aqui, Amanda, em análise de dados. Pronto.
certo? Aqui nesse planejamento da gente hipotético, só para a gente treinar aqui um cronograma, ele iria só até desenvolvimento de solução, tá? Isso não é um cronograma real, ele continuaria até o processo de implementação, certo? Aqui é porque a gente está fazendo para treinar, certo? Então, aqui eu tenho em semanas, eu tenho uma microfase aqui no planejamento. Coloquem outra para a gente ter uma ideia. Se a gente está fazendo um cronograma, o cronograma entra também no planejamento? A gente já está fazendo ele? Naquele slide que eu mostrei, ele tem um tempinho de planejamento anteriormente. Mas, assim, geralmente a gente faz o cronograma partindo do ponto que a gente vai começar a real oficial. Mas você pode, tipo, aqui no planejamento, né, colocar uma fase para execução, assim, organização projetual, né, porque aí entra a parte de EAP, entra a parte de cronograma, entendeu? Uhum. Mas geralmente a gente começa efetivamente. Claro que esse tempo ele tem que ser considerado quando você pega o projeto, né? Mas quando a gente vai apresentar para o cliente, geralmente a gente vai partir de onde o projeto vai realmente começar, certo? Aí vamos dizer aqui, ó, vou começar meu projeto dia 7 de dezembro, né? Um exemplo. Então, quanto tempo eu teria para executar o meu briefing? Então, vamos dizer que eu vou fazer o briefing em 2 semanas, certo? Então, tá aqui, 2 semanas para eu fazer meu briefing. Vou botar outra cor aqui. Pronto. Ah, tem que ser verdinho. Deixa eu mudar essa cor aqui. É rosinha. Esse tá amarelinho. E esse, deixa eu ver aqui, cinzinho. Pronto. Aí aqui, vamos dizer que eu tenho 2 semanas, né, para fazer o briefing. Coloque organização, é melhor colocar a organização projetual primeiro, né, porque primeiro você organiza e depois você faz o briefing, né, porque na organização você já tem que contar o tempo do briefing, não é verdade? Então, vamos dizer que eu vou passar 1 semana para fazer a minha organização e eu vou passar 2 semanas fazendo meu briefing. Duas semanas. Pronto. Então, o total dessa minha fase de planejamento, né, seria de 2 semanas. Não é isso aqui, ó. O tempo que eu vou levar vai ser 2 semanas. Não é isso? Pronto. Aí, uma coisa que vocês podem fazer no cronograma, né, quando vocês estão desenvolvendo, é você, no próprio cronograma, deixar um espaço para que vocês coloquem atividades reais e prescritas. Ou seja, aquilo que você planejou e aquilo que realmente foi feito. Por quê? Porque isso vai servir para você depois conseguir ter uma ideia de quanto tempo você leva para fazer cada coisa. Na verdade, sim, na vida real. Porque uma coisa é estimar, outra coisa é acontecer. Então, aqui, por exemplo, eu posso deixar com a tabela, né? Eu posso deixar um espaço, deixa eu botar aqui o apontador. Eu posso deixar um espaço embaixo de cada uma dessas da semana, né? Para eu ir preenchendo ao longo do tempo. Ou seja, eu estimei 1 semana, mas vai que, de verdade, eu passei foi 1,5, né? Então, depois, na medida que vai acontecendo o projeto, eu vou colocando aqui, ó. Depois eu vou pintando, certo? O que foi que realmente aconteceu, tá? É uma forma também de trabalhar com o cronograma de Gantt, certo? Você ter sempre o que você está estimando e depois você ir
preenchendo os quadradinhos do que realmente aconteceu, certo? Aí vamos lá, na definição do problema. Vamos dizer que eu terminei, né, aqui a organização projetual, eu terminei meu briefing, a lista de requisitos, ela vai entrar antes, vai ser depois de análise paramétrica, porque eu não posso ter requisito antes de eu ter análise de dados, entendeu? Na definição do problema entrariam outras coisas. Não. Bota a análise paramétrica, deixa onde ela estava, e a lista de requisitos vai entrar aqui, entre estudo de materiais sustentáveis e análise paramétrica. Pronto, deixa pesquisa desk aí, tá ótimo, pesquisa desk, porque você vai ajudar aí na definição do problema. Ai, não tem espaço, socorro. Eita. Deixa só aqui, desce esses dois aqui, ó. Cadê? Desce mais não, né? Meu Deus. Socorro. Desce. Desceu. Desceu. Pronto. Resolvido. Jesus, hoje está só pela misericórdia, né? Eu tô com medo. Dani disse que hoje era eclipse. Aí por isso que tava dando problema. Deixa eu descer esses aqui. Pronto. A lista de requisitos vai ser aqui, análise paramétrica aqui, esse aqui. Pronto. Beleza. Aí vamos dizer aqui que eu vou levar 2 semanas fazendo essa minha definição do problema. Só que eu só posso definir o problema depois que eu tiver com essa minha primeira parte aqui, ó, resolvida, né? Eu estando com essa minha parte resolvida que eu posso pegar essa aqui. Por quê? Porque essa fase depende disso aqui, não é isso? Então, eu vou partir daqui e vou levar 2 semanas fazendo isso. E vai ser o meu rosinha aqui. Pronto. A pesquisa exploratória, vamos supor que ela pode acontecer em conjunto da pesquisa DESC, né? Então, elas podem ser concomitantes. Então, eu posso estimar aqui que elas vão acontecer quase juntinhas, né? Eu vou começar essa aqui um pouquinho depois, e eu vou até aqui esticar até a minha primeira semana de janeiro, porque aqui vai ter feriado, vai ter Natal, nessa semana aqui vai estar meio complicada, né? Aí eu vou esticar mais um pouquinho esse meu prazo, e esse prazo aqui da minha definição do problema, ela vai vir até aqui. Se a gente tivesse mais cores aqui, eu colocaria uma corzinha mais escura para essa, mas, enfim, é o que temos para hoje. Só para ilustrar. Professora, uma dúvida sobre o prazo. A senhora que vai colocar lá, tipo, que vai ser 3 meses, enquanto é para organizar? Não, você pode simular, como você achar, porque a gente não vai executar, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar o prazo de um semestre, seriam 4 meses? Certo. Pode ser? Uhum. Vamos estimar esse prazo aí. Tá bem. Pronto, então eu tenho aqui, né, pesquisa exploratória, então a minha etapa de definição do problema, ela vai ter esta duração, cadê? Eu peguei mais. Vai ter essa duração aqui total, certo? Aí, eu vou para a etapa seguinte, né, que é de análise de materiais, ou de análise de dados, que eu tenho primeiro o estudo de materiais sustentáveis. Aí, eu só posso começar essa análise, né, quando eu tiver isso aqui meio que já resolvido, né? Mas não necessariamente terminado. Por quê? Porque eu posso utilizar a pesquisa désica exploratória para colher dados sobre materiais sustentáveis. Então, eu posso, sugestão, né? Eu iniciaria aqui e eu viria até aqui. Isso faria parte da minha análise de dados. Aí, análise paramétrica e lista de requisitos são ferramentas de síntese, né? Então, como é que funciona? Eu só posso sintetizar quando eu terminar.
Então, ela entraria aqui na minha primeira semana de janeiro, porque com essa ferramenta ai, meu Deus, eu finalizaria essa etapa. Deixa eu ver se eu consigo movimentar esse negócio aqui para ela. Deleta. Vou fazer ela aqui. Tanto a minha análise paramétrica como... Ah, não, ela não é coisa. Ela não se mexe, que é muito pequenininha. E a minha lista de requisitos aqui. Uma ideia, tá? Aí, quanto tempo vai durar essa minha etapa de análise de dados? Aí, eu vou colocar aqui. Até aqui vai ser minha etapa de análise de dados. Certo? Gente, se tivesse uma outra cozinha, eu até pintaria isso aqui para ficar diferente. Macrofase de microfase. Mas que nem a opção de cor a gente tem. Quer que eu bote aqui de cinza para vocês diferenciarem, assim, a duração das etapas? Fica mais fácil de entender? Assim? Fica? Falem aí. Pode ser. Tá. Aí, no desenvolvimento da solução... Acho que para mim ficou mais confuso. Mais Assim. confuso, então eu vou voltar para pintar. Obrigadinha. Não. Se a gente tivesse com muitas opções, eu colocaria tipo, um tom mais escuro, entendeu? Sei lá, só para diferenciar. Aí pronto, aí desenvolvimento da solução, eu só posso fazer quando eu terminar essa lista de requisitos, né? Então eu vou começar daqui. E eu não vou levar só uma semana fazendo, né? Eu tenho critério de seleção, eu vou ter o desenvolvimento das alternativas, enfim, eu vou ter uma série de atividades que não deu para listar aqui por falta de espaço. Mas vamos supor que eu tenho várias atividades no desenvolvimento de solução. E a primeira delas vai começar aqui logo em seguida, né? E eu vou até, vamos dizer, essa primeira semana de fevereiro, e a outra, vamos dizer que fosse até 15 de fevereiro, que seria desenvolvimento de alternativas. Então, essa minha desenvolvimento de soluções, ela vai até aqui, por exemplo, certo? E aí eu ficaria com uma semana de folga aqui, para caso tenha alguma coisa der errado e eu preciso resolver alguma coisa, certo? Mas tá aí, uma forma que a gente conseguiu aqui, bem simplificadinha, de como fazer um. Claro que vocês, utilizando outras ferramentas, vocês conseguem fazer isso com mais facilidade, mas foi uma forma de vocês entenderem como é que vocês organizam a EAP em um cronograma de Gantt, com divisão de tempo, né, em semanas, no caso, e duração de cada uma das etapas. Outra coisa que eu falei, que eu vou reforçar, é que você pode sempre deixar uma linha abaixo do seu planejamento, né? Ou seja, um espacinho para que você possa ir preenchendo essas semanas do que realmente aconteceu. Então, vamos dizer, você planejou aqui numa semana se organizar, mas você acabou levando 2. Então, aí você deixa nesse espaço, você vai pintar aqui, né? E depois que terminar o projeto, você vai ter uma ideia clara de qual tempo você destinou a cada atividade. E isso vai fazer com que você vá cada vez mais adquirindo experiência, né? E tendo essa facilidade de planejar um cronograma. Certo? Vocês entenderam? Mais ou menos. Sim. Aí, professora, a gente vai dividir assim, mas no caso a gente não vai realizar essas microfases, ou, né? Não, vocês vão só planejar. Tá bem. E outra pergunta, aqui no Moodle você colocou postar com vídeo e tal, quando é tudo pronto, mas quem puder apressar na próxima aula já apresenta, né? Exato. É aquela alternativa para quem não conseguir estar conectado no horário da aula, tiver problema de internet, problema de conexão. Quem não conseguir, eu vou para lá agora, eu vou para o Moodle, tá? Para a gente explicar direitinho como é que vai ser. Pronto, certo? ótimo. Pronto. Certo. Eu vou parar de compartilhar essa tela do Jamboard, tá? Gente, eu acho que eu vou gravar outra aula, tá?
para vocês, porque essa ficou muito tumultuada. Vai ficar horrível lá no YouTube, né? Eu vou gravar depois uma aula para vocês, só falando dos slides, certo? E vou mostrar em outro... Vou mostrar no Excel ou no Word, como é que ficaria, vai ficar mais organizadinho, certo? Hoje foi só pela misericórdia que essa foi uma loucura. Deixa eu projetar aqui cadê, meu Deus? A tela do AVA. Pronto. Vocês estão vendo a tela dessa postagem aqui, gente, eu vou comentar individualmente, tá? Em cada postagem de vocês. E para completar a atividade, vocês têm que comentar na postagem do colega, certo? Vocês têm que fazer um comentário na postagem do colega, certo? Cadê? Bora lá. Para a atividade dessa semana, vocês vão fazer um cronograma que já vai servir para a atividade final, certo? Aqui, ó. Nessa atividade aqui, vocês devem fazer, né, o cronograma e enviar individualmente, certo? Aí, para a próxima semana, que é a atividade final já, o que é que vai acontecer? Vocês vão criar um documento em PDF, certo? Que vai conter uma proposta de projeto baseada nesse briefing que eu li para vocês, certo? E deve ser composto de, no máximo, 5 páginas e deve conter esses tópicos que estão pontuados aqui, tá? Então, é uma coisa bem enxuta, bem objetiva, tá? Que vai tratar de uma proposta hipotética de como seria esse projeto de vocês, caso vocês fossem executar. O projeto não vai ser executado aqui, nessa disciplina. Vai ser como se vocês estivessem somente naquela fasezinha de planejamento, tá? Então, o que é que vocês têm que colocar nesse documento? Um resumo do que seria o projeto. Então, você vai dizer assim, esse projeto, vocês vão se basear no briefing. Esse projeto destina-se a desenvolvimento de uma cadeira, assim, assim, assado, com base na metodologia tal. O resultado alcançado será tal coisa, tá? E pronto. E as palavras, vocês sabem fazer resumo, né? E as palavras-chave são tal, tal e tal. Caso vocês tenham dúvidas sobre construção de resumo, vejam na norma regulamentadora brasileira, NBR 6028. Tem aqui no chat. Esse é o número da norma para elaboração de resumos, de acordo com a ABNT, certo? Mas é simples de ser feito, certinho? Aí, vocês vão fazer uma breve introdução, né, que vão falar um pouquinho sobre o que seria esse projeto, sobre a metodologia adotada, como é que vocês vão fazer esse percurso metodológico. Aí vocês vão colocar um tópico que vocês buscam na literatura alguns pontos de referência para o trabalho de vocês, ou seja, dados sobre mobiliário brasileiro, dados sobre mobiliários com apelo sustentável. Vocês vão pegar as palavras-chave, vocês vão trabalhar um pouquinho sobre o que já existe na literatura a respeito desses temas que vocês irão trabalhar. Não é nada muito extenso, não é nada muito aprofundado. Rápido, prático e objetivo, alguns pontos que vocês vão tratar, só para a gente ver que existem referências na literatura para embasar as pesquisas de vocês, certo? Nas análises e discussões, vocês vão dizer como vocês fariam as análises, ou seja, vocês vão detalhar a metodologia, tá? Vocês não vão realizar a análise aqui. Por quê? Porque vocês ainda não fizeram pesquisa. Aqui vocês vão detalhar como seriam as análises. Na etapa tal será feita tal coisa, na etapa tal será feita tal coisa, tá? Se fosse um projeto com mais tempo, de forma presencial, a gente faria, nesse tópico, a análise
real, né, dos dados que vocês levantaram. Mas aqui vocês vão fazer como se fosse a proposta de análise, certo? Vocês vão concluir, tá? Lembrando de, quando for discutir nesse tópico de análise, colocar a EAP, certo, gente? Coloca a EAP lá, para vocês discutirem como seriam esses pontos de análise, certo? Aí vocês vão escrever uma breve conclusão. Nesse projeto, pretende-se fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí vocês podem falar um pouquinho, nessa conclusão, sobre a experiência de aprender sobre metodologias de projeto e como isso influencia na execução de um planejamento do projeto. Vocês podem ir por esse viés aí na conclusão, certo? Aí vocês vão pegar o cronograma dessa semana e vão inserir aqui, e vocês vão colocar as referências que vocês utilizaram para construir esse resuminho. Beleza? Professora, só na parte de análise e discussão, repete, por favor, é para a gente colocar as análises que serão feitas, A gente escolheu? Isso, vocês vão discutir a EAP lá. Mas, certo? por exemplo, vamos supor, se eu vou botar lá a análise paramétrica, é para eu colocar nessa parte de análise, tipo, será feita a análise paramétrica ou não tem nada a ver? Como é que você pode fazer para facilitar a sua vida? Você pode colocar sua EAP, pegar as macrofases e ir explicando o que é que você vai fazer em cada macrofase. Ah, certo. Entendeu? Nessa fase será feita tal coisa, tal coisa, tal coisa, e dessa forma, essa ferramenta é proposta por fulano de tal. Nessa etapa aqui será feita tal coisa, tal coisa, tal coisa, essa ferramenta é proposta por ciclano. Entendeu? Sim, sim. Ô, professora, Oi. na hora de você corrigir esse trabalho, você vai estar iluminada pelo espírito natalino, né? Eu espero em Deus. Você vai estar iluminada pelo espírito natalino, com compaixão e misericórdia. Diga que sim, por favor. Mulher, olha, eu acho que eu estive iluminada pelo espírito natalino nessa disciplina todinha, viu? Esteve, só que na correção é ainda mais importante do que nas outras. Eu acho que eu entendi. Eu acho que meu trabalho não vai ficar bom, mas eu vou me esforçar, prometo. Mulher, tu já vai dizer que não vai ficando bom? Que coisa. Você. Eu não sou boa com planejamento, não, professora. Mas tem que aprender. Olha, a disciplina foi, aí que vai estar. Foi toda voltada para você fazer um planejamento mesmo. Sim, vamos ver se eu Você vai ficar boa. Diga assim, eu não estou ainda, mas eu vou ficar. Vou ficar. Tenho Vai fé. ficar. Vai ficar massa. Eu vou dar meu gás aqui e vai ficar massa. Lembre-se também, gente, de consultar a NBR 14724 e a NBR 10520, TN7, que tem algumas dicas sobre formatação e citação e várias coisas para trabalhos acadêmicos, certo? Certo, aí eu queria fazer outra pergunta. Já que você falou disso na DNBR, trabalho acadêmico, esse formato é para ser feito no Word, né? Então, isso aí, especificamente no Word, né? No Word. Por exemplo, não pode fazer como o trabalho passado, que tipo, você viu que eu fiz o negócio do design thinking, com designzinho e tal. Não pode, é para ser, né, no Word. É para ser um resumo, né, no Word. Você pode inserir ilustrações, se você quiser, assim, imagens, tá? E aí, outra coisa, aí vocês vão ter, vai ser naquele mesmo esquema daquela outra apresentação, né? Vocês podem trazer para apresentar com um slidezinho para ajudar vocês na apresentação, ou podem só falar aqui, né? Na câmera ou no áudio, certo? Mesmo esquema da vez passada, certo? Quem tiver com tudo ok, conexão ok, cabelo ok, maquiagem ok, sobrancelha ok, aí vem para a aula no horário da aula e apresenta. Cerca de 10 minutos, no máximo, para cada um, tá? 10 a 15 minutos, né? Estamos em poucas pessoas, então vai dar que sobrar tempo, né? Então, quem tiver com tudo em cima, vem, apresenta e já acaba logo com isso, e férias, uhul, só não pode ir para a praia porque estamos na pandemia, né? Mas já pode comemorar em casa. A apresentação, você tem que compartilhar a tela com o resumo, com as coisas, ou só o vídeo? Você pode
compartilhar a tela, se você É quiser. porque eu não sei fazer isso. Aí vocês me ensinam na hora e eu faço. Tá. Você pode. Na aula passada, teve muita gente que apresentou e que ficou muito legal. Colocou o slide. Teve gente que pegou o próprio resumo e compartilhou a tela e também apresentou. Pode ser feito dessa forma também. Certo? Da forma que fique mais fácil para vocês. Tá bom? Tá bom. E aí, gente, alguma dúvida sobre a tarefa dessa semana e sobre a tarefa da semana seguinte? Acho que não. Quando você fala tarefa dessa semana, tarefa da semana seguinte, ainda assim é para entregar tudo segunda-feira que vem, né? Tipo, a data limite dos dois, certo? O negócio é que, se você postando antes, eu vou conseguir dar uma olhada e te dizer, ajeita. Tá bom. Eu consigo dar a cola. Tá. Tá certo? Tá bom. Dúvidas, galera? Não. Não? Eu não sei se... Eu estou pensando aqui, se eu vou assistir esse vídeo de novo, para ver se ficou muito excelente. Professor, teve uns momentos que ficou com barulhinho, mas acho que você não precisa ter o trabalho de gravar de novo, não. Eu acho que você não precisa, não. Porque, Dá para entender a aula. Dá para entender? Aham. Não precisa gravar tudo de novo, não, eu acho. Então... Então, se assim, a senhora fizer muita questão e quiser muito, mas pela gente não precisa. Não, né? Então, pronto. Então, eu vou postar esse mesmo. Certo. Caso vocês tenham dúvidas, pode falar lá no fórum, tá? Lembrando, quem não conseguiu assistir a aula ou perdeu, não conseguiu conectar, assiste o vídeo e depois comenta lá no fórum. Lembrando que tem uma atividade que é da EAP da semana passada, que tem que comentar, além de postar, tem que comentar na do coleguinha. E eu vou colocar lá individualmente, hoje ainda, comentários. E para a aula seguinte, nós temos a apresentação final, que vai ser a nossa última aula dessa disciplina de metodologia no PLE. Certo? Certo. Uma sugestão. Na conclusão, vocês podem até falar um pouquinho sobre como foi esse processo na disciplina de aprender a fazer um planejamento online. Até para eu ter um feedback. Ou então a gente conversa na próxima aula, não sei. Vocês que sabem. Mas pode falar como foi o processo da metodologia, de visualizar várias coisas e chegar, porque assim, vocês viram que a gente percorreu desde conhecer autores e processos metodológicos até executar nosso próprio planejamento, né? A gente trilhou por esse caminho. Foi a forma que eu encontrei mais fácil de fazer isso online, né? Aí, vocês podem, de repente, discutir sobre isso na conclusão. Lembrando que é uma coisa pequena, viu, minha gente? É 5 páginas, tá? 5 páginas e fechou e acabou. Não tem muito aprofundamento, não. Faz o trabalho todo? Não precisa colocar a capa, não. Começa, bota um títulozinho, vocês podem criar um títulozinho e já começa do resumo. Tá bom. Tá? Mas podem colocar imagens, podem colocar tabelas, se vocês quiserem. Coloquem a EAP, coloquem cronograma. Certo? Tá bom. Tranquilo?